Você cresceu acreditando que tudo que sua mãe dizia era lei, que suas verdades eram o alicerce da sua vida e que a obediência a elas garantiria amor, proteção e segurança. Mas e se eu te dissesse que muitos dos erros dela não são realmente dela, mas correntes invisíveis herdadas de gerações? E se a sua liberdade dependesse justamente de aprender a ignorar aquilo que mais parecia sagrado? O que você considerou amor, em muitos casos, pode ter sido apenas repetição inconsciente. Antes de mergulharmos, quero que você pause e escreva nos comentários a palavra liberdade interior. Essa será a chave para ativar em você a coragem de romper com os padrões invisíveis que ainda aprisionam sua psique. Escreva agora, porque só assim você começa a se comprometer com o caminho da individuação de que Jung tanto falava. O primeiro erro é a crença de que você deve carregar os medos dela como se fossem seus. A psique materna, muitas vezes, projeta nos filhos fardos que não pertencem a eles. Se ela tinha medo do fracasso, você cresceu sentindo que tentar já era perigoso. Se ela tinha medo da escassez, você aprendeu a se sabotar antes mesmo de arriscar. Carl Jung chamava isso de projeção da sombra. Aquilo que não foi resolvido nela se tornou prisão em você. O despertar começa quando você devolve o que não é seu. O segundo erro é a imposição de uma identidade que nunca foi a sua. Quantas vezes você ouviu: "Você é assim porque eu digo. Não faça isso, não é coisa para você." Sua mãe, sem perceber, pode ter vestido em você roupas psíquicas que pertenciam ao desejo dela, não ao seu. O arquétipo da grande mãe, em sua face sombria, sufoca em vez de nutrir. Jung alertava: quando o arquétipo domina sem consciência, o filho perde o direito de ser quem realmente é. O terceiro erro é ensinar que amar significa obedecer. Quantos cresceram acreditando que a obediência cega era sinônimo de amor, mas na psicologia profunda, sabemos que amar é estar presente na liberdade, não no controle. Quando você ignora esse modelo herdado e decide amar com autonomia, o laço se torna verdadeiro, não servil. O quarto erro é a culpa como ferramenta de vínculo. Se você não fizer isso, vai me deixar triste. Olha o que você está causando para mim. A culpa é um veneno silencioso que aprisiona a alma. Jung dizia que quando a consciência é guiada pela culpa inconsciente, o indivíduo nunca encontra a si mesmo. Romper com esse padrão é declarar: eu escolho responsabilidade, não culpa. O quinto erro é transmitir crenças limitantes como verdades eternas. A vida é difícil. O mundo é cruel. Não confie em ninguém. Essas frases são como feitiços linguísticos que se instalam na psique e moldam toda a percepção de realidade. Mas Jung nos ensinou que a psique não é prisão. Ela é alquimia. Cada crença limitante é um metal bruto esperando para ser transmutado em ouro psicológico. O sexto erro é negar seus sonhos em nome da segurança. Quantos foram desestimulados desde cedo a não sonhar alto, porque isso não é para gente como nós? Esse é um erro que nasce do inconsciente coletivo, a repetição de um destino sem transcendência. Quando você ousa sonhar, você desperta a centelha da individuação, o processo de se tornar quem nasceu para ser e não a sombra do medo de sua mãe. O sétimo erro é confundir cuidado com controle. É claro que uma mãe deseja proteger, mas o excesso de controle mata o fluxo da vida. Jung observava que o inconsciente precisa de espaço para se manifestar, assim como o fogo precisa de ar. Se você viveu sufocado pelo controle, ignorá-lo é respirar pela primeira vez. O oitavo erro é ensinar que expressar emoções é fraqueza. Muitos cresceram ouvindo: engole o choro. Não demonstre fraqueza, mas a psicologia junguiana mostra que reprimir emoções é condenar-se a ser dominado pela sombra. Emoção é energia psíquica, e negar essa energia é cortar sua própria vitalidade. Você é mais forte quando sente, não quando reprime. O nono erro é transmitir o vazio espiritual como se fosse normalidade.
Muitas mães, distantes de seu próprio eixo espiritual, ensinaram apenas sobrevivência, não transcendência. Mas Jung afirmava: a falta de sentido é a doença da alma moderna. Se você herdou esse vazio, ignorá-lo é a chance de buscar a espiritualidade viva, aquela que integra sonhos, símbolos e arquétipos, aquela que devolve sentido à existência. O 10º erro é não perceber que amar também significa soltar. Quantas mães, inconscientemente, mantêm seus filhos presos para não enfrentarem o vazio da própria vida? Esse apego, muitas vezes disfarçado de cuidado, impede a individuação. Amar, na perspectiva da psicologia profunda, é permitir que o outro siga seu caminho, mesmo que isso gere ausência. Ignorar o chamado do apego é atender ao chamado da alma. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se devolvendo à sua mãe tudo aquilo que não é seu. Medos, culpas, crenças, sombras. Visualize colocando essas cargas em um cesto e entregando-as de volta, com respeito, mas também com firmeza. Sinta o alívio em seu corpo, o espaço se abrindo, a energia voltando. Essa é a prática alquímica do desapego interior. Você pode repetir isso sempre que sentir que carrega algo que não lhe pertence. Porque, no fundo, a verdadeira honra que você pode dar à sua mãe não é obedecer seus erros, mas transformar aquilo que ela não conseguiu. Jung nos ensina que a maior gratidão à geração anterior é realizar a obra inacabada dela dentro de nós. Ignorar não é desprezar, é transmutar. E nesse caminho, você vai perceber algo surpreendente. Ao se libertar dos erros dela, você não apenas se torna livre, mas também oferece a ela, energeticamente, a chance de libertação. A individuação nunca é um processo solitário. Ela reverbera na linhagem inteira. Então, escolha hoje. Você continuará carregando os medos e culpas herdados, ou vai atravessar o portal da sua própria alma? Hoje, algo se abriu dentro de você. Os erros que um dia pareciam correntes invisíveis, agora se revelam como símbolos que pediam transmutação. A sombra da mãe não é mais prisão, mas portal. E nesse instante, um fragmento esquecido da sua alma desperta, como se o inconsciente tivesse sussurrado. A liberdade começa quando você devolve o que não é seu. Comente agora: eu devolvo as correntes herdadas e caminho para a minha verdadeira liberdade. Essa declaração sela em sua psique a travessia que iniciamos juntos. Se essa mensagem acendeu em você a lembrança de quem sempre esteve adormecido, é porque talvez pertença ao círculo secreto dos que ouvem o chamado do Self. Inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de individuação, onde cada símbolo abre um portal e cada palavra é um convite ao despertar. Que o arquétipo da Grande Mãe se transmute em luz dentro de você e que o Self o conduza a uma liberdade que nenhuma sombra poderá apagar.